Eu vou ficar no meio. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais nossa célula Reino, tá bom? Com o meu amigo Johnny, com o meu amigo aqui, André, e eu, tá bom? Vamos iniciar uma palavra, tá? Que eu refleti muito essa semana, entendeu? Aconteceram coisas assim boas agora, que eu soube de uma coisa boa, tá? Arrumei uma proposta de emprego, tá? Mas assim, gente, é uma coisa muito boa, tá? Mas assim, gente, se inscrevam, orem bastante, que vocês alcancem os seus objetivos. Eu vou mostrar uma imagem, tá? Que é o tema da nossa célula de hoje. Vou mostrar aqui. O tema é o caráter do cristão hoje. A dupla face. Eu vou mostrar para cada um de vocês. Só um minuto. Nossa. Isso aí é pra ficar gravado mesmo. Vai ser prova. sofrendo ameaças aqui, Não, gente, mas eu tava refletindo sobre esse tema, tá? Que é um tema bastante, assim, complexo. Só um minuto que eu vou verificar aqui. Porque a internet aqui, gente, tá uma bagunça. Johnny, me presta seu celular rapidinho? Descarregou. Hã? Descarregou e a tomada tá ruim. Seria um... Peraí, vou ver se eu consigo conectar aqui. Porque aqui também caiu. Só um minutinho, gente. Problemas técnicos aqui. Eu apertei alguma coisa. Será que mudou? O que representa pra vocês isso aqui, essa imagem? O que representa? Isso. Para formar um conceito? Uma palavra só? Uma palavra só. Um conceito e uma palavra só, na sua opinião. O que isso representa, Johnny? Para mim, é algo que se usa na sociedade para socializar. Às vezes as pessoas entregam mais coisas boas que elas nem estão sentindo, nem estão vivendo para agradar as outras pessoas do que elas mesmas. Mas que na verdade, por trás, em casa, no travesseiro ali, a realidade é outra. Mas e você acha que isso na igreja acontece bastante ou é um caso isolado? Eu acho que acontece, mas acho que não é bastante. Mas porque é complicado, né? Porque, como eu falei uma vez, nós somos os nossos maiores julgadores, né? Então, às vezes, a pessoa faz isso por achar, que nem a pastora Ellen falou outro dia mesmo na reunião do louvor. Ela falou assim, gente, as pessoas pensam que se elas vierem até mim ou procurar algum líder para confessar algum pecado, confessar alguma coisa de errado que está fazendo, que vai sair do louvor, que vai ser excomungado. Não é isso. Ela explicou, né? Então, às vezes a pessoa tem dificuldade, né, de expor as suas falhas e tudo, e coloca uma máscara. Não necessariamente por maldade ou por falsidade. É que a pessoa está passando por dificuldades também. Dificuldades. Ela tem que Entendeu? esconder. O conceito que eu quero mostrar hoje é o seguinte: o que realmente é você após o revisão? Após quando você sai do revisão, o que você é? Você é a pessoa íntegra ou você é essas duas faces aqui? Entendeu? Porque às vezes, gente, é difícil para a pessoa no começo, quando sai do revisão, o mundo não é mil maravilhas. O diabo atenta a tudo que é tipo. E você, André? O que você enxerga sobre essa imagem aqui? Eu imagino uma pessoa que tem problemas cotidianos como todo mundo, só que procura mostrar que está tudo bem, talvez para não preocupar as outras pessoas que estão à volta dela, talvez para não dar trabalho às vezes. Mas você acha isso, que a pessoa usa isso para se esconder? Também, só que eu acho que isso não é um fator determinante. Às vezes a pessoa ela simplesmente não quer ser um fardo para outras, então aquilo é meio que um impedimento para ela se abrir para as outras pessoas em volta dela.
Tipo assim, a pessoa se esconde, porque tem dois tipos, né? Tem vários tipos de face que um pastor meu explicou pra mim, um pastor me explicou uma certa vez. Tem dois tipos de face. Tem aquela pessoa que é uma coisa na igreja, em casa é outra, tipo, se transforma, tipo aquele crente Raimundo, pessoa durante a igreja entra na igreja, ajuda a igreja e tal. Porém, tem pessoas que infelizmente bebe, fuma, faz coisas do mundo, entendeu? E a pessoa não pode ser assim, porque Deus cobra, e cobra muito caro. Mas é muito complicado falar sobre isso, sabe por quê? Porque a gente coloca uma leitura por cima de uma coisa que parece que está sendo generalizada. Porque tem a diferença, tem aquele que realmente é o cristão que está servindo de verdade, e tem aquele que está perdido, tem aquele até que acha que está servindo. Às vezes não faz essas coisas, não é nem de maldade, é porque acha que está servindo. Que está servindo. Eu vi, por exemplo, testemunhei, por exemplo, no Revisão. Quando eu cheguei no Revisão, eu vou ser sincero, John, tinha um monte de gente que era superior, que se achava assim, olhava assim, que ele, nossa, a pessoa sabe mais do que eu. E na realidade era só uma máscara que a pessoa estava usando, como esse retrato aqui. Por isso que eu abordei esse tema, porque é o seguinte, gente, a gente tem que ser, cada um de nós, transparente do jeito que a gente é. Porque máscara de vidro um dia cai. Eu vi muita gente, por exemplo, no IV, no Instituto, no Arena, na Sara em si, que a pessoa é marrenta, pensa que é superior, passa por cima de todos, acha que nem você, mas que você está muito tempo na igreja. E sendo que às vezes a pessoa está na prática de outras coisas abusivas, fora da igreja. Kennedy pisou do pé para fora, Kennedy, a pessoa não sabe. E é até curioso, né, você pensar isso, porque às vezes, por exemplo, você vê o bispão, que ele, se fosse para pensar por esse lado, ele é que poderia fazer isso no geral, e não faz. E tem gente que está num grau iniciante, uma posição ali menor do que ele. Por exemplo, eu vi várias situações, entendeu? Por exemplo, eu tava no Arenão, uma vez, né? E eu vi o pessoal discutindo. Que é a conferência? Não, é tipo 2 arenas em um. Isso. Que o pessoal chama popularmente de Arenão. Pode crer, entendeu? São 2 equipes que se juntam e fazem um Arenão uma vez por mês na Augusta. É tipo um culto com mais de 2 equipes. Isso, exatamente. Só que eu tava lá, os caras discutindo bateria, um rapaz da bateria discutindo com o outro, ou não sei se era ou não era, de equipe diferente, os caras, tipo, um xingando o outro na igreja. Xingando? Tipo, um palavrão? Não palavrão. Confrontando. Isso. Sei. Confrontando um com o outro e o negócio foi levantando. E daqui a pouco veio o bispo, veio o pastor. Está difícil aí, John? Entendeu? Veio o bispo, veio o pastor, veio o pessoal, entendeu? Vou só mudar essa luz, porque eu acho que essa luz tá muito sombrio, né? Tá. Parece o filme do Batman. Isso, agora tá melhor. Agora tá mais light. Agora virou coisa mais Marvel. Mais Marvel. Então, continuando, gente, porque não precisa por uma coisa besta, de um erro de som, entendeu? O pessoal começou um discute com o outro. Eu lembro de uma passagem da Bíblia que o Paulo estava... Chegou o disco voador. Opa! Fala, Peter! Hello, Peter! Eu sabia que esse encontro ia acontecer, mano. Beleza, meu querido? Como é que tá? Nosso irmão em Cristo, com cara de Cristo. E eu vim do paraíso. Você vem já, cara? Como é que é lá? Fala pra gente. Ah, mano, é cheio de pessoas, tumultueira, nossa. Metrô, né? É o metrô. Tem uma catraca, assim. Tá entendendo? Deixa eu ver se... Diga oi se está sendo filmado. Ou Oi. sua barriga estava só. Não, Johnny, tipo... Também dessa mochila, cara. É escoteio. Aqui... Continuando, entendeu? Continuando, gente, porque assim, não tem necessidade de briga. Só dá um feedback pra ele do tema e tudo. O tema é quem é você? As duas faces. Eu vou mostrar uma figura. Ajuda ali. Aqui. Ah. Desbloqueou. Milagre. O que você representa para essa figura? Essa figura representa para você?
Sem pressão. Não, eu acho que é mais a... Acho que tem vários lados. Uma pessoa que realmente não quer mostrar nada pra ninguém, ou alguém que realmente quer se parecer feliz a todo custo, independente do que aconteça. Os dois, É legal. entendeu? Os dois. Porque às vezes a pessoa não quer se blindar, entendeu? Tipo assim, acha que é superior. Tem muita gente na sala que, tipo, quando eu entrei no começo, eu não vou citar o nome dessa pessoa, entendeu? Que ela dá aula no IV, dava aula no IV. Porque agora eu tô no IV, mas eu tô num dia de sábado. Que a pessoa se era superior, entendeu? Tipo assim, pronto, acabou na dela, com o nariz empinado. E não é bem assim que as coisas funcionam. Porque Deus coloca a prova. Entendeu? Um dia a máscara de vidro cai, a máscara dessa pessoa cai. E vê que a realidade a pessoa tá passando por um processo turbulento. Entendeu? Na Eu maioria das lembro, vezes. então, como eu ia mencionar, eu lembro que tem uma passagem na Bíblia, acho que está no livro de Atos, que Paulo, quando ele estava com Barnabé, lembra que foi o próprio Espírito Santo que separou os dois para poder fazer uma obra de evangelismo? Eles têm um determinado momento que eles tiveram decisões diferentes, divergentes uma do outro, e eles chegaram, creio que a discutir, né? Eles tiveram uma desavença. O que eles fizeram? Eles permaneceram juntos brigando? Não. Um foi para um lado, outro foi para o outro. Então você vê que até na Bíblia mesmo, de pessoas que conhecem, tipo Paulo mesmo, que viu o Senhor Jesus e teve uma experiência bem mais próxima de Jesus que a gente tem, pelo menos que eu acredito que a gente teve aqui. Eu não cheguei a ter a mesma experiência que Paulo teve. Só que pessoas que realmente que andaram com os apóstolos, que andaram com Jesus, conheceram a família de Jesus, tiveram suas desavenças, sabe? Eu acredito que isso é algo humano. Pessoas são diferentes, pessoas têm defeitos, pessoas são falhas. Definitivamente. Só que não é da mesma forma que as pessoas são falhas, nós também somos. Aí, tipo, por exemplo, tem Davi e Davi e Saul. É parecido. Saul, ele tinha sido um primeiro rei que foi levantado pelo próprio Senhor. Só que aí ele se rebelou, se tornou uma pessoa totalmente carnal e rebelde para com Deus. E Davi, ele não era rei, porém ele tinha sido ungido a ser rei futuramente. E por mais que ele já era ungido e Saul já não era mais ungido de Deus naquela época, ele era o rei e Davi não era. E Davi, ele reconhecia a unção de Deus em Saul, mesmo Saul não exercendo a unção de Deus, mesmo Saul ele não sendo uma pessoa quebrantada, mesmo Saul ele não agindo de uma forma que era exemplo. Davi, ele não só enxergava isso, como ele honrava mesmo Saul perseguindo Davi para matar o cara. Então eu acho que é um dos exemplos de Davi ser um cara segundo o coração de Deus, ou seja, ele amava e ele honrava a mesma pessoa sem merecer. Então eu acho que às vezes quando aparece uma pessoa que é mais falha, ou Carrasca. então carrasca, ou realmente literalmente uma pessoa errada, às vezes de repente é uma oportunidade que Deus está te dando para você agir de uma forma, né, ser exemplo, de uma forma quebrantada, de uma forma que Jesus agiria, Sim. Davi agiria, né? Então tudo é oportunidades de aprendizado. Ou você aprende com exemplos bons ou você aprende com exemplos ruins. Eu tava pensando sobre isso mesmo esses dias, porque na verdade, tipo, não vai acontecer assim, como que será que deve ser ter o caráter de Cristo? Tipo, o caráter não vai baixou assim que nem Matrix. E aquela coisa, É no dia a dia. se você pede para Deus, eu quero amar as pessoas, você acha que vai acontecer o quê? Pois é. Uma unção vai envolver você que, tipo, do Goku, vai aparecer o Ki, você vai ficar... Pelo contrário, Pronto, as pessoas estão ao seu redor amando. Não. vão aparecer pessoas ao seu redor que vão te dar todo motivo para você odiar. Exatamente. Ó, por exemplo, gente, aqui, ó. Ninguém sustenta duas caras por muito tempo. Se a máscara não cai, Deus arranca. Entendeu? Isso que é o propósito da palavra de hoje. Entendeu? Se você não ser, por exemplo, fingir ser uma pessoa dentro da igreja,
e fora ser outra pessoa. Acontece muito. Mas é muito interessante esse tema. Parabéns. Porque na verdade ele tem duas visões, né? Porque, como eu te falei, tem a pessoa que realmente, que foi o que ele falou, que às vezes só não quer dar trabalho, não quer mostrar o que realmente está passando. E tem aquela que é de estar ali fingindo, que está ali brincando de ser cristão. Eu já vi os dois casos. Entendeu? E é por isso que não dá pra generalizar. Tipo, às vezes a pessoa que está escondendo algo, ela não está fazendo por maldade. Ela tá fazendo porque ela não quer dar não trabalho pros outros. Eu acho Ela não que quer ser um fardo pros outros. na própria igreja assim acaba acontecendo muito isso, principalmente com pessoas que já têm uma posição, já têm um cargo e não quer mostrar para as outras que ela não merece aquele cargo. Então, Ou não ser um mau exemplo para as pessoas que estão olhando sim, para ela. ou para os próprios discípulos e tudo mais. Tem N motivos. É uma coisa muito complexa, muito ampla, né? Porque assim, gente, é uma complexidade grande porque a pessoa, às vezes ela tá no ministério, tá na igreja, ela quer impressionar o pastor, o líder, que nem eu sei mais. Às vezes tem até status dentro da igreja. A pessoa tá lá como, por exemplo, membro, obreiro, entendeu? Na Sara tem obreiro, né? Que nem assim, tá como status de obreiro. Porém, não é aquela pessoa que é, entendeu? Na igreja. Na igreja, às vezes eu vi casos que a pessoa é amável com a família dentro da igreja, respeitado, porém o cara bebe, o cara bate na esposa, o cara espanca, o cara briga, bebe, fuma. Então, ou seja, o batismo, entendeu? E o IV, eles servem como plataformas na Sara Nossa Terra. Curso que tem lá na minha Que igreja. tem, Instituto de Vencedores. Eu senti. entendeu? Ou seja, tipo, o batismo, ele serve pra quê? É limpar as suas feridas, que é a morte do velho homem e o nascimento do novo homem. Mas é o que você falou no início, que inclusive tem um pregador que o André acompanha lá na casa dele, na TV lá, que ele falou sobre isso, que na verdade o batismo ele é um ato simbólico, uma encenação, né? É um start assim, psicológico praticamente. Que inclusive fala isso no retorno do revisão de vida, nosso retiro lá. Tipo, você tá vindo diferente agora, você quis deixar tudo suas práticas para trás, mas o mundo continua igual, sua família tá igual. Então, E a sua natureza, ela não vai mudar. A sua natureza interna, cara, tipo, não vai mudar. A diferença é que você aceitando o Senhor, você se batizando, o Espírito Santo vai estar em você para te ajudar. sim. E faz uma diferença tremenda isso. Tremendo. Vai mudar de dentro pra fora. Exatamente, exatamente. E o fato de você ter experiências sobrenaturais com Deus nessa revisão, retiro, sim. seja lá o que for. Pelo amor de Deus, a misericórdia de Deus Por tanto quê? que ajuda a transformar a gente. Porque isso pra mim é um paradoxo, porque Deus sabe de todas as coisas, nossas falhas fizemos, que vamos fazer. E Ele se manifesta pra gente, demonstra amor pra gente. Sabe assim, aí agora eu vou falar a visão do André mesmo. Tô falando que isso tá provado, sei lá o quê. Pra mim, Deus, ele consegue enxergar todas as linhas temporais. Que aí, tipo, aí, dependendo do que a gente vai fazer, ele sabe o futuro, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe. Porque, tipo, Deus é onisciente. Entende? Então, Deus é Deus. Então, o que me dá fé, esperança e alegria é saber que se ele sabe do meu coração, ele sabe dependendo das minhas escolhas, o meu futuro, então é um sinal que a gente tem jeito, né? Exato. É um sinal que a gente pode chegar lá. Rapidinho. Muito bom esse seu ponto, que eu também estava pensando sobre isso essa semana, que é que nem vamos trazer para o nosso universo. Não sei se vocês já viram um jogo, já tá antiguinho até, dos androides lá, que cada um, tipo numa era de que as pessoas têm androides para auxiliar em casa, tudo, você já viu, né? Tem tantos filmes Aí tem um momento lá que a menina, que o cara escroto começa a querer bater na menina pequenininha e a androide quebra o sistema dela de defesa. Ser de impedimento. Isso. E aí tem múltiplas escolhas, dependendo da escolha que o jogador fizer, é isso. Por que eu tô falando isso? Eu passei uma situação esses dias, uma questão de aluguel lá, cada um da casa, onde eu me vi, na hora que a mulher, eu já tinha me mudado, depois eu te explico melhor. Já tinha me mudado, a mulher falou, não, você não pagou, tem que sair. Eu falei, não vou sair. E eu me vi brigando com ela. Brigando assim, tipo, não vou sair, quebrando e ameaçando. E na minha cabeça eu falei, Deus, eu não quero. No mesmo instante que eu pensei, eu falei, Deus, tira essa coisa do meu coração, porque não vai resolver, só vai arranjar um novo problema. Né? E aí, por que eu tô falando isso? Porque
a moça que saiu pra casa, ela me deixou fogão, geladeira, um monte de coisa. É uma bênção que estava para acontecer, mas dependendo da minha atitude, se eu fosse grosso, eu podia estragar essa bênção, ia virar uma maldição. Ia ficar correria para levar os móveis que eu ganhei para outro lugar, que lugar, entendeu? Então, dependendo da ação que você tem, uma bênção que já é sua, ela vai virar uma maldição. É isso que eu acho. Acredito que- Aconteceu alguma coisa ali. Acredito que Deus tem muita coisa assim maravilhosa para todo mundo. Só que assim, não vai dar por dar. Porque tem muitas pessoas que ou ignora, ou não dá vai dar valor, valor, né? ou realmente, sabe, faz aquilo em troca de alguma coisa. Você é a pior coisa. Aí depois que conquistou tal coisa, vou abandonar, não vou mais servir, não vou mais amar a Deus. Só que Deus está sempre lá, independente se você ama Ele ou não, Ele vai estar te amando, vai estar te cuidando lá. Só depende de você. Depende de você. No seu caso, Às vezes eu fico complementando o que você está dizendo, às vezes até dói você pensar que uma hora você vai estar diante dele e você vai ver todas as oportunidades que ele te deu, quanto que ele te amou, tanta mancada que você deu, isso vai doer. Sim, mas isso vai doer. Mas ao mesmo tempo, eu acho que chega um momento que essas pessoas mais tortas, falam, puxa, meu Deus, eu faço tanta coisa errada, Deus não desiste de mim, tá bom, vou fazer certo, vou parar É bem disso. isso aí. e tem muitos testemunhos, né, de pastores, de pessoas tipo, que já tem um grau de relevância, tanto no ministério quanto no espiritual mesmo, que já foram muitas coisas, justamente porque elas já viveram o inferno e percebeu, cara, Deus me cuidou, assim, estava comigo a todos os momentos e estou vivo até hoje. Então, não tem por que não servir, sabe? Não tem por que não dar minha vida para Ele. Sendo que Ele dá tudo para mim. Deu filho, nossa. E sabe, Rodolfo, desculpa, seu tema tá virando debate. Daqui a pouco vai virar podcast essas células aqui. Eu acho que assim, tem uma outra parte também desse problema, que você falou que a pessoa que está no nível ali, que ela se acha, eu acho que é quando a pessoa está tanto tempo naquilo, que virou automático, que virou tipo como se fosse uma empresa. Como se fosse liderança. É. Tipo, o líder acha o seguinte, eu sou o dono da verdade. Acontece muito Mas em por equipe. conta de você não ter um avivamento constante por conta da sua função. Por exemplo, esses dias mesmo, domingo agora, nossa, teve uma música no louvor que me pegou. Porque fazia tempo que eu não estava lá de joelho, em vez de estar tocando, fazia tempo que eu não estava lá de joelho no altar para entregar tudo que eu estava sentindo, sabe? E eu estava lá em cima e, nossa, a música me pegou, eu chorei muito. Então, às vezes é isso. Porque às vezes, gente, por exemplo, às vezes o que acontece? Na visão de Rodolfo, o que acontece, tá? Na minha visão, em geral. Muito líder se peca por causa disso. Acha que tá tanto tempo que nem diz. Às vezes eu tenho uma equipe imensa, entendeu? Tem uma equipe enorme. Vou deixando, que nem diz, vou deixando pra lá. Só que um dia vai diminuindo. A pessoa vai saindo, outro vai embora, outro vai pra outro. Aí a pessoa se toca do seguinte, que nem diz, eu sou líder de célula de equipe, então eu tenho que me mostrar, tenho que me opor. Não é bem assim, gente, que as coisas funcionam. Entendeu? Porque um dia, se você não for um exemplo na sua casa, na rua, no seu dia a dia, de acordo com a Bíblia, ou só na igreja, esse aqui é o ponto de questão, um dia Deus arranca essa máscara. Deus vai te mostrar da melhor queda possível. Entendeu? Tive muitas virtudes, muitos caminhos, muitas quedas, entendeu? Porque Deus, ele é seu pai, porém ele educa. Mas a verdade é que assim, eu até falei isso com uma pessoa outro dia que vieram me falar alguma coisa de crítica, eu falei, cara, eu não consigo julgar. Não consigo, porque pra você cair basta estar de pé. Né? Então, tipo, que nem a Priscila Alcântara. Não vou apontar o dedo na cara dela, aquela onde ela tá agora, eu vou orar por ela para que ela volte. Foi até um comentário que o Yudi fez, eu achei bem pertinente. Até porque eu acredito que o Senhor ele não disciplina a pessoa imediatamente, porque ele sabe que, dependendo da situação, a pessoa vai endurecer mais ainda o coração. Exatamente. O próprio caso da Priscila mesmo, as pessoas estavam criticando tanto a menina que ela falou, ela resolveu simplesmente ignorar. E o Yudi também foi muito assertivo na crítica que ele fez. Porque ele falou, eu trabalhei com essa menina, durante muitos anos ela ficava ouvindo as músicas de vocês que estão aí. Tinha um monte de cantor gospel lá onde ele estava. Eu vi. Então hoje,
tá apontando o dedo em vez de estar orando por ela. Tipo, é estranho. É difícil. Por isso que eu não julgo. É que assim, as pessoas julgam aquilo que não conhece, entendeu? Às vezes as pessoas julgam pela aparência da pessoa, mas não julgam, tipo assim, porém eles não olham, não oram por essa pessoa, quer ajuda, quer algum motivo e tal, eles não querem saber, entendeu? Por isso que tem muito líder, por exemplo, obreiro, que tipo, pra pessoa, beleza, na igreja eu ajudo, mas fora da igreja, cuidar dos caras. E agora, esse seu tema ele também funciona pro mundo, só que de uma forma mais um pouco assustadora até. Porque eu venho percebendo que o mundo parece que agora tá ao contrário. A máscara triste, a máscara estranha, feia, tá mais à frente do que a bonitinha. Que, por exemplo, que eu não consigo imaginar. Tal, na minha cabeça, aquela persona da Pipoquinha, MC Pipoquinha, era algo que era pra ser escondido, que era pra ser de quatro paredes, mas não. Agora tá à Aquilo que é frente. vergonhoso é mais... Tá tendo mais notoriedade do que os bons costumes. Mas pior é que estão naturalizando esse tipo de coisa. Essa é a pior parte. Porque a pessoa, beleza, não esconde, mas ela expõe de uma forma pra falar que é isso mesmo, eu vou ser assim, eu vou morrer assim, e sejam assim também. Pois sabe? é, o André viu. E piora, cara. O André viu, eu trabalhei num evento com ele e eu tive uma situação com o rapaz por isso, porque eu penso assim, eu sou cristão, mas eu tô no mundo, então eu tô trabalhando, eu vou interagindo, não vou ficar um chatão, sai de perto de mim, pecador, eu também sou, né? Então eu tô interagindo, eu vou dando a corda, eu vejo com quem dá pra brincar. Aí o moleque fez uma brincadeira lá de duplo sentido, que eu não gostei, e falei, ó, profissional agora, sem brincadeira e tudo, porque eu não vou entrar na mesma de ficar brincando com coisas de conotação sexual, só pra não ser o diferentão. Não, eu não brinco desse jeito, você não vai me tratar dessa forma, e é isso, acabou, profissional agora. Por exemplo, gente, na Sara da Augusta, entendeu? É diferente, cada igreja é diferente, entendeu? Cada Sara é diferente. Por exemplo, eu, por um período, eu frequentava a Sara, comecei a frequentar a Sara da Saúde. Tipo, meu colega que era telemarketing, trabalhava com telemarketing, gente. Era tempo de desespero. Meu pai tinha falecido recentemente de câncer na laringe. Aí eu tive que trabalhar com telemarketing, tipo, saí do Carrefour, fui mandado olha a cena, 18 para 19 anos, meu primeiro emprego foi no Carrefour. Aí o que aconteceu? Fui mandado embora, teve uma estruturação na empresa, fui mandado embora. Depois de 3 meses meu pai falece. Aí, pra pagar as contas, eu tive que trabalhar com telemarketing, eu não queria saber de nada. Tipo, eu era do mundão. Tipo, minha mãe era católica, mas eu, tipo... Não... Aí o rapaz chegou e falou o seguinte, da minha PA. Rodolfo, é o seguinte, cara, você não quer ir numa igreja, tal, você vai se você quiser, tá bom? A gente tem o Arena, foi pelo Arena, lá na Saúde. Na época era na Avenida Jabaquara ali. Sim. Entendeu? Agora tá na rua de trás, tá bem grande, porque no domingo a empresa, eu faço hora extra pela empresa. Então, como o culto de domingo é lá e é mais perto do Pão de Açúcar da Indianópolis, então pra mim é mais perto lá. O que acontece? Eu fui de besteira. Tipo assim, dane-se, eu vou pra ver. Comecei a frequentar devagar, entendeu? Tipo, aí depois o que acontece? Um certo período lá na saúde era totalmente diferente, porém eles impressionavam a pessoa para ir por revisão, a pressão era maior, entendeu? Eu falei, aí eu sempre relutava, não é assim que o negócio funciona, para que eu vou ser batizado, só que eu tava tipo assim, com uma face tipo, eu não queria enxergar a realidade, entendeu? Do cristão, eu não queria, tipo assim, eu relutava, tipo assim, pra mim tanto faz como tanto fez. Você só tava ali. Tava ali. O meu corpo tava ali, mas a minha alma tava tipo assim. Só ia curtir só. Aí o que acontece? Aí um período, infelizmente, fui mandado embora dessa empresa de telemarketing. Encerrou o produto. Aí eu fui pra Raia Drogazil. Entendeu?
Aí eu comecei a frequentar um ano na Sara da Augusta. Tipo assim, onde tem uma Sara mais perto da Corifeu? A Augusta. Aí depois abri uma em Osasco. Aí nessa de Osasco, que me impactou. As pessoas eram mais, como se diz, mais compreensivas, entendeu? Na Augusta eu ia por ir. Eu era da Leão de Judá na época. Sim. Então tá que os líderes até saíram da igreja. O que acabou, que nem acabou o Chama. Entendeu? Só que lá, tipo assim, era fechado. O pessoal da Augusta, da saúde, pressiona. Da Augusta é mais fechado, mais na dela. Entendeu? Algumas pessoas são mais na dele. Tipo assim, você tem que parar a pessoa, fazer assim: oi, tudo bem? A paz. Tem gente que é assim, fechado. Aí eu frequentei um tempo. Aí eu fui pra Osasco. Na Osasco não. Na Osasco, todo mundo cumprimenta: bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa, o Sirineu, quando eu fui no primeiro dia, ele falou: te levo pra casa, é caminho. Sabe o que é dar uma carona pro estranho? O Sirineu, o Gilmar. E onde você se sentiu mais à vontade, então? Cara, é que assim, infelizmente eu tive que receber uma proposta no interior, entendeu? Aí não deu pra eu ir frequentar o IV, entendeu? Mas assim, se eu tivesse batido o pé, não, vou esperar um pouco, vou ficar por aqui mesmo, talvez minha história seria diferente. É que assim, gente, eu já tenho um pouco de discernimento, entendeu? De Bíblia, tipo, leio todo dia. Eu ia fazer teologia, mas por causa da engenharia de produção pra mim fica puxado e é caro o curso de teologia, entendeu? Mas assim, gente, a questão é: não julga a pessoa por aquilo, entendeu? Porque às vezes a pessoa já vem do berço, problemas. Aí depois eu analisei cada pessoa ali da Augusta, de Osasco. Aí eu vi, cada um tem um problema que veio antes, que não se curou ainda do revisão. Por exemplo, Johnny, quantas pessoas foram? 20 pessoas, certo? Que foram comigo no IV. E quantas estão hoje? Quantas estão hoje? 2, porque eu tô no dia de sábado, entendeu? O marido da Gabi tá no terça à noite fazendo IV. E o Riquelme tá fazendo a distância. Só 3, o restante tudo pulou fora. Ou seja, o caráter da gente, a gente que persistiu. Não, agora vamos começar, a gente vai ter que terminar. Independente. Mas é que é assim, tipo, revisão eu vejo cada vez mais eu tenho visto que é uma coisa que só tem que ir a pessoa que tá bem, que tá atrás de respostas. Porque senão ela vai tratar aquele como um passeio no sítio. Um final de semana no retiro. Onde dão comida uma brincadeira. Ela, entendeu? Naqueles momentos mesmo de intercessão, todo mundo de olho fechado, eu vi a gente de olho aberto, assim, sabe? Então a pessoa, ela tá lá, mas não tá participando. Porque aquela que tá atrás de resposta, ela tem, definitivamente ela tem resposta lá. Eu mesmo. Por exemplo, eu vi gente, por exemplo, após o revisão, Rodolfo, eu vi muita gente no pós-revisão que começou a beber com uma semana. Começou a postar garrafa de uísque, bebendo, fumando. Eu já vi gente até, o Johnny, saindo da igreja, já vi, entendeu? De igreja tipo pastor. Aí depois no outro dia, na segunda-feira seguinte, a pessoa entrar numa casa de prostituição. Tá muito do mundo nela ainda. Ou seja, isso, gente, que nem a pastora... reforça que, mais uma vez, o batismo é uma encenação ali pra você, né? Limpar o seu espírito, só que vai da pessoa. E da entrega também. Por exemplo, a Andréia. A Andréia foi 2 vezes na revisão. Eu também. 2 vezes por revisão, entendeu? A Andréia foi. Entendeu? Pra ela o quê? A primeira vez sempre, porque a pessoa não pode ir por amor. Tem que ir por convicção e pela dor. Porque assim, pela dor, infelizmente, a pessoa sofre mais. Mas a pessoa, pelo menos, se agarra mais na fé. E por amor não, a pessoa vai achar tudo lindo, maravilhoso, mas tem um mundo à sua volta. E aí na hora que chega as dificuldades, assim, eu não sei, né, que eu também fui pela dor, mas eu imagino que quem vai pelo amor não tem aquela gratidão enorme que a pessoa que foi pela dor tem. E aí na hora que chega as dificuldades, porque vem a dificuldade, porque servir a Deus não é fácil. No outro dia, por exemplo, uma pessoa da igreja adventista chegou e falou pra mim que: olha, Rodolfo, não é o que eu sou contra a sua igreja, tá? Sara Nossa Terra. Mas para eles, essas igrejas antigas acham que a gente é seita.
entendeu? Por causa do revisão Mas a do... gente também acha que eles são seitas. Então tá tudo certo. Aí eu expliquei pra ele, não, revisão é um momento retiro de oração, não acontece nada demais. Só expliquei por cima, entendeu? Pra pessoa ter uma noção, aí eu falei, Rodolfo, Assim, então... na verdade, desculpa, tá cortando você. Pode falar. Na verdade, eu não sei exatamente como funciona a crença dos adventistas, sabe? Eu não sei exatamente o que eles... Eu não sei se eles têm Jesus como base. Se eles não têm Jesus como base, não tem nem o que discutir. Eu tô falando que eu não sei se é isso, por causa que pra eles não dar crédito pra uma igreja que busca o Senhor Jesus, então acho que não deve ter Jesus Por como exemplo, base. aos Mormons, entendeu? Eu fiz um vídeo nesse dia, não sei se vocês acompanharam, que eu fiz sobre os Mormons, explicando o que é o Joseph Smith. Conversei com uma pessoa que frequenta essa igreja, entendeu? Antes de fazer esse vídeo, entendeu? Para me explicar como que é. E ele falou o seguinte, realmente, Rodolfo, a gente só usa a Bíblia como base. Porém, a gente usa a Bíblia própria Mormon, do Joseph Smith, que é o fundador da igreja. Então, tipo, eles utilizam a Bíblia pra só tá ali e utilizam uma Bíblia católica. O detalhe. Ou Acho que ele seja, quer falar alguma coisa. Não, é sobre a revisão que vocês estavam falando. Eu não participei, pra deixar claro. Mas eu acredito que todo retiro nesse nível deixa alguma coisa. Se não é uma semente, é realmente uma transformação. Também acho. Só que assim, cara... Até por ter contato com os testemunhos que tem, né? Então, cara, tipo... Só que a transformação, ela não vai acontecer ali e parar por ali. É uma, tipo, transformação diária, Contínuo, né? Não é você, sabe, só ir, beleza, aceitei, tudo mais, uhul. Aí, depois, vai viver sua vida amanhã, ela vai continuar a mesma, como você falou. Aí, se você não se transformar de novo, você vai voltar àquela rotina antiga que você tinha antes de ir. É aquele clichê, né? Tipo, só dá pra ter uma colheita diferente se você plantar coisa diferente. Sim, tipo, a transformação, a metanoia, né? Que se fala muito é justamente uma mudança de mente, não só em um aspecto, mas em todos e a todo dia, sabe? Uma decisão diária de você, tipo, se render. por exemplo, eu frequentei um certo tempo com a minha ex, a Batista. Porém, eles olhavam pra mim olho torto, entendeu? Porque pra eles, tipo assim, depois o meu colega me explicou que pra eles, essas igrejas antigas, nós é seita. E nós, pra eles, achamos que é seita também. É batista. Hã? Os batistas? Os batistas a gente é tipo uma seita porque a gente tem o revisão. Outras igrejas também tem. Sério? Sim. Meu colega me explicou que as igrejas, sim. Por exemplo, tem um vídeo antigo do pastor Silas Malafaia, vocês podem procurar, que ele ataca a nossa igreja, a Sara Nossa Terra e outras igrejas, que é o G12, né? É um vídeo antigo que o meu colega me enviou faz tempo. Eu acho que ou ele tirou, ou eu vou ver que tá no outro celular. Eu não sei exatamente o que se passa na cabeça dos eu não vi esse vídeo. Eu do não quero Silas. consumir, não quero nem ver. Eu não, tipo, não é algo que eu acho interessante, até por causa que quem é as pessoas para definir como Deus pode ou não agir? Se Deus ele quiser agir num baile funk lá e pegar alguém lá de jeito, quem é as outras pessoas para dizer que não? Vai cair no mesmo erro dos fariseus lá que falava que Jesus tinha demônio porque andava com os pecadores, porque bebia. Eu não acho que beber em si, para começo de conversa, é pecado, até por causa que se o beber em si fosse pecado, vinho não seria a representatividade do sangue de Jesus. Eu sei que as igrejas ultimamente não estão mais usando o vinho, mas no caso não é o beber, é o o símbolo era o vinho. Tipo, ou seja, o beber em si não é pecado, né? Eu sei que tudo bem a pessoa abrir mão da bebida para ser mais bom exemplo, para não dar motivos e para não dar algum tipo de brecha para que ela erre, para que ela faça alguma coisa errada. Ou seja, para mim é mais ela tá apenas chegando longe da linha para poder não correr isso. Beleza. Mas a Bíblia fala, quem come carne come para Deus, quem não come para Deus também, então tudo bem, sabe? Mas voltando ao assunto, determinar
que as pessoas agindo de uma forma é de Deus e pessoas agindo de outra forma não é de Deus, é burrice. Então, porque eu assisti esse vídeo faz um tempo, depois eu vou ver se tem esse vídeo lá. Na época que o Silas nem tinha, era um bigodão preto. Piorou. Eu Eu quero nem ver de novo. Então, aí ele tava explicando. Historicamente, bigodão preto. Ele tava não é. explicando sobre o G12, Comunidade Atos, que era a antiga MCB, explicou o início do Revisão. Na realidade, foi verdade, que foi um colombiano na época das Farc que não poderia ter igrejas, entendeu? Lá na Colômbia. Então o César Castellano, ele trouxe essa modalidade tipo célula, entendeu? Porque assim, reunia-se na casa da pessoa, por exemplo, na casa de um, na casa de outro, na casa de outro, na casa de outro. Porque na época não poderia ter igreja nas Farc, porque as Farc queimavam a igreja, perseguia. Então, o que ele fez? Ele fez células nisso aqui. Na Colômbia deu super certo. Aí ele trouxe essa modalidade para o Brasil, entendeu? Outras igrejas copiaram, como Sara Nossa Terra, outros, entendeu? E assim vai. Só que o Silas Malafaia, ele é contra, porque assim, ele acha o seguinte, 2 pontos, entendeu? Que eu não concordo inteiramente. Por exemplo, batismo na célula. Tem muita igreja que faz isso. Eu não concordo porque assim, tem que ser a igreja. Não, eu não acho, por causa que isso vai até contra a própria Bíblia, porque, por exemplo, na passagem de Atos, eu já não lembro exatamente se é Felipe, eu acho que é Felipe, né, que o Espírito Santo conduz ele para um eunuco para falar de Jesus, que ele estava indo numa carruagem lá, aí ele estava lendo uma passagem de Isaías, aí ele chega pro eunuco, pergunta se ele sabe o que ele está falando, ele fala, eu preciso que alguém me explique, ele vai lá e explica o Senhor Jesus, aí eles vê sei lá, eu não sei se uma poça, se era um mago, não lembro exatamente, mas a questão é, tinha água ali, ele falou, temos água aqui, o que me impede de ser batizado? Tipo, ele foi batizado lá, não foi um contexto de igreja, não precisou, ele está dentro de um templo, até por causa que não tinha... João, então. Hã? João, Jesus. Simplesmente foi chegar, a vontade dele de aceitar Jesus e ser batizado foi o suficiente para ele pegar, entrar na água lá e já era. Eu não acho que é necessário um lugar ritualístico para precisar fazer determinada coisa, né? Então, gente, porque assim, eu penso da seguinte forma, cada igreja tem uma forma de se adorar, certo? Então, quem somos nós para criticar outra pessoa? Sim. Mesma coisa de uma igreja, entendeu? Cada igreja tem um sistema, tem um rito, tem uma sabedoria diferente, entendeu? Mas, gente, é aquele negócio, a pessoa também vende de cada um. Porque a partir do momento que Adão e Eva deu um fruto proibido e optaram por essa escolha de comer o fruto proibido, ou seja, aí acabou o ser humano se manchando. Eu tava lendo o livro do módulo 2, o Caráter Cristão, entendeu? É um livro difícil de ler, entendeu? Que trata exatamente o tema que tá aqui, entendeu? Ou seja, a pessoa dificilmente, a pessoa herda isso, entendeu? Herda esse comportamento de duas faces. Não é que Deus quer para nós. Deus quer que nós sejamos unidos em Cristo, entendeu? Ou unidos em como se fosse o caráter de Cristo, de Jesus, entendeu? Mas infelizmente tem gente que não tem, entendeu? Por exemplo, a gente não sabe o que essa pessoa tá passando. A gente não sabe o que essa pessoa tem algum problema, entendeu? E é muito estranho que eu acho que espiritualmente falando, tipo, aquelas pessoas que estão escondidas e elas meio que te enxergam que você está ali tentando adquirir cada dia mais, a cada dia que passa o caráter de Cristo, essas pessoas elas te testam. Por isso que o caráter de Cristo tem que ser adquirido no dia a dia, porque naquela perguntinha, você vai, tipo, lá no Olivier, ela fez um quentão lá improvisado, você vai beber? Tem álcool, tipo, ela não bebe, tipo, ela bebe, você não pode beber porque você é cristão. Tipo, né? Então tá o tempo inteiro vigiando pra ver se você vai cair. Satanás tentou Jesus depois dos 40 dias de jejum, Sim. cara. Então, quem somos nós pra não ser tentado? Exato. Eu acho. Beleza, você ficou
reza aí com seu pai e tudo mais. Mas, pô, você tá com fome, mano. Come aí, transforma em pão. Tipo, Você é Jesus. sabe? Então, assim, ele, na graça e tudo que ele tem, ele vai ser tentado mesmo para que ele, tipo, glorifique mais ainda o Pai, tá ligado? Então, a gente tem que fazer isso também, tem que ser essa cópia de Jesus e... Mas vou te falar, cara, é difícil. É muito difícil, só que é gratificante. Esse choro que eu tive no louvor que eu falei, foi um choro de... Foi com a música do Marcelo Marques, eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que eu tenho agora, eu tenho você. Isso aí me pegou porque nesse momento que eu passei um perrengue, passamos juntos, de aluguel, de trabalho, de equívoco de data, de trabalho, e eu percebi naquele momento ali, tipo, não só, mas ali foi um balanço, Deus o tempo inteiro comigo, me ajudando, nos guiando. Porque na questão do aluguel me induziram a falar, mente, fala que você tem trabalho registrado, senão a moça não vai alugar pra você. Quando eu fui comprar com ele o celular, se te roubarem, mas não te mostrarem a arma, se você perder, você vem aqui e você fala que te apontaram uma arma na cabeça, que senão você não pega outro. E todos esses momentos ali, eu trabalhei sempre com a verdade, sempre. Aquilo ficou na minha cabeça, fala que você trabalha registrado. Na hora que ela me perguntou, foi espontâneo. Não trabalho registrado, não trabalho com isso. Na hora que teve um equívoco, eu liguei pro nosso chefe lá e falei, aconteceu isso, foi um equívoco. Houve um equívoco, mas em todas as outras vezes que a gente trabalhou direitinho, eu te peço um crédito aí. E assim foi, tanto que ele pagou o valor cheio. O valor total, como se a gente tivesse chegado 9 horas lá. E ele chegou mais cedo, eu vim ver a cara do meu chefe 3 horas. Tinha que estar lá 9. E ele pagou o dia inteiro. Então são coisas que é difícil, mas que vale a pena. Quando você vê o resultado final, você vê que Deus te ajudou. Eu entro na minha casinha lá agora que eu tô besta assim, e sempre agradecendo. Entendeu? Então, mas as pessoas vigiam a sua máscara aí, se você tem ou não tem. É complicado, gente, porque assim, é a palavra, entendeu? Que eu gostaria de mostrar pra vocês, que vocês refletissem, entendeu? Muito bom. Entendeu? Que vocês refletissem o que você é dentro e fora da igreja, entendeu? Porque a igreja não é parede, não é mesa, cadeira. Somos nós, entendeu? Nós que fazemos a igreja. Sem a igreja a gente não é nada, entendeu? Nós somos os seres humanos, pastor, bispo, entendeu? Todos nós somos irmãos em Cristo. Não por hierarquia também. Achar, eu sou bispo, eu sou obreiro, então... Não é assim, gente. Você tem que respeitar o próximo, que nem minha mãe falou o seguinte. Você tem que respeitar o faxineiro, assim como o empresário, entendeu? Desde o faxineiro ao empresário você tem que ter um respeito, entendeu? Não importa. Eu sei que às vezes as pessoas estão passando por problemas familiares, emocionais, tem problemas assim. Hoje tem tratamentos psicológicos, entendeu? Por exemplo, tem um vizinho meu que ele era testemunho de Jeová. Que o que acontece? Ele bebe, tipo assim, ele pregava o culto, tipo assim, eles faziam rondas, né? Tipo, distribuindo panfletos, tipo de coisa. Evangelismo, exatamente, evangelismo. Só que no outro dia, na segunda-feira, eu vi ele virando uma garrafinha de cerveja. Entendeu? Vi ele bebendo, entendeu? No outro dia eu soube que ele espancou a mulher. Entendeu? Então, ou seja, então tá que a mulher até saiu de casa, não voltou mais, os dois estão em processo de divórcio. Então, ou seja, gente, seja dentro da igreja ou fora, seja você, seja um caráter cristão. Entendeu? Não adianta você fingir aquilo que você não é. Isso aí. Parabéns. Inclusive, muito bom, nossa, muito de refletir mesmo. E tem que refletir, gente, porque não é nós. A gente tá se enganando em relação ao nosso caráter, entendeu? Mas assim, vai de cada um. É buscar sempre o caráter de Cristo. Se fosse apoiar no nosso, vai dar ruim. E muito ruim. Amém. Vamos orar para encerrar, gente? Bora. Quem vai orar?
orar? Não, pode orar. Amém, Deus. Senhor, mais uma vez, que palavra poderosa que o Senhor trouxe hoje, para que a gente reflita, para que a gente possa meditar nessa palavra, que isso possa trazer entendimentos ainda maiores, meu Pai. Não só o que foi dito aqui, meu Pai, mas que o Senhor trate, que o Senhor alimente, que o Senhor venha fazer essa palavra crescer ainda mais no nosso coração, que a gente possa ter um entendimento que vai romper barreiras na nossa mente, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Te agradeço mais uma vez por essa célula, por essa reunião, meu Pai. Obrigado, Senhor, por ter guiado as palavras do Rodolfo, meu Pai, por ter trazido esse tema pra gente, meu Pai. Obrigado pela presença de cada um aqui, meu Pai. Até pelas pessoas que não estão, a Deia, que não conseguiu ouvir, meu Pai. Nós te agradecemos e te pedimos, meu Pai, que o Senhor nos proteja agora na volta para casa, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja sempre com a gente, como o Senhor sempre está, meu Pai. Cuidando de todos os detalhes, meu Pai. Naquilo que a gente não for capaz, que for além das nossas forças, meu Pai, o Senhor está ali agindo, ajudando, meu Pai. O Senhor é a nossa força, é a nossa alegria sempre, meu Pai. Nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado pelo convite. Pô, cara, obrigado por ter vindo, mano. Top zero.